Olá, família TLC, tudo bem? Meu nome é Patrícia, tenho 14 anos de TLC e sou aqui da Diocese de Santo Amaro. E eu vim falar um pouquinho hoje pra gente sobre Nossa Senhora. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre a sua aparição que hoje é o dia dela, né? Ela vem aparecer em 1917 a 3 pastorinhos em Fátima. E nessa aparição, ela vem nos deixar 3 mensagens. Ela vinha falar da visão do inferno, ela vinha falar da consagração da Rússia, que naquela época tinha guerra, a Mãe de Deus, a ela. E a terceira visão, que só se descobre quase 100 anos depois, que é a visão do século XX, que é a questão do comunismo. E engraçado que naquela época Nossa Senhora aparece para falar um pouco dos males que a gente vive, né, das dificuldades da humanidade. E ela aparece também para falar sobre o que fazer, o que devemos fazer para que Deus seja o centro da nossa vida. E nada mais do que o que a gente está vivendo agora com essa pandemia. Muitas pessoas, por incrível que pareça, não sabem que todas as Nossas Senhoras que existem, a Nossa Senhora do Bom Parto, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora da Consolação, todas elas são a mesma Nossa Senhora. O que muda é o título que ela recebe, no lugar que ela apareceu, e o que ela vem falar naquela aparição, o que ela vem ressaltar para a humanidade naquela aparição. Nossa, Paty, tem gente que ainda não sabe disso? Tem gente. Você acredita, família? Que ainda tem gente que acha que a gente tem um monte de Nossa Senhora. Tem pessoas que não entendem que todos os nossos títulos de Nossa Senhora é referente a uma única pessoa. A ela, a Mãe de Deus. Né? E muitas pessoas também perguntam por que a gente tem que rezar para Nossa Senhora para falar com Deus? Boa pergunta. Se Deus é Deus, por que a gente tem que usar uma mulher, uma pessoa, um ser humano que teoricamente teria os mesmos pecados que nós, os mesmos defeitos? Só que Nossa Senhora não tem os mesmos pecados que nós. A Senhora não tem os mesmos defeitos que nós temos. Nossa Senhora não era uma simples mulher, não era um simples humano. São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, ele vem falar pra gente que não tem palavras para descrever Nossa Senhora. A única coisa que a gente não pode falar é que ela é Deus. Porque ela não é Deus, ela é um caminho que nos leva a Deus, né? Ela é a flecha que nos aponta o caminho. Então, tudo que a gente falar de Nossa Senhora ainda é pouco, mas a gente não pode nunca jamais falar que ela é Deus. Porque entre Nossa Senhora e Deus tem uma distância enorme. Mas então por que Deus pede pra gente pedir pra Mãe? Por que Deus nos deixa ela pra gente pedir como intercessora? Se a gente lembrar nas bodas de Canaã, quando aqueles noivos passavam por necessidade da falta do vinho, quem reparou que estava faltando vinho? Foi a Mãe. E a gente já parou pra pensar na sua casa? Como às vezes é muito mais fácil você fazer um pedido à Mãe do que pedir pro pai? Que às vezes você tem medo de falar com seu pai, mas você não tem medo de falar com sua mãe. Você não tem medo de conversar. E com Deus não é diferente. Porque muitas vezes, muitas pessoas acontecem isso. Quando vão falar com Deus, e você pode falar diretamente com Deus também, ir lá e conversar com Ele, falar com Ele no seu coração. Mas a gente, às vezes, coloca Deus tão distante de nós, Altíssimo, Santíssimo, e Deus quer estar tão perto da gente. Então Ele deixa a Mãe dele para nós, para que a gente possa ter esse papo acolhedor, essa conversa simples, singela, e muitas vezes puras. Porque quando a gente está com dificuldade, quantas vezes a gente vai pro colo da nossa mãe chorar? Quantas vezes a gente vai pro colo da nossa mãe pedir socorro? Né? Quantas vezes é no colo da nossa mãe que a gente solta lágrimas? Não que a gente não possa fazer isso no colo do nosso pai. A gente também faz isso no colo do nosso pai.
Mas às vezes é muito mais fácil fazer no colo da mãe. Então o mediador precisa de um mediador para que possa fazer esse meio caminho pra gente. E esses dias eu estava ouvindo uma palestra, uma pregação de um padre, e eu acho que ele deixou a coisa mais simples e mais fácil da gente entender porque que a gente precisa tanto de Nossa Senhora. Imagina que a gente tem uma maçã, e a gente tem que entregar essa maçã pro rei. Só que nós, como os médios plebeus, se a gente fosse levar essa maçã pro rei, ela poderia ser roubada no meio do caminho, a gente poderia não chegar próximo ao rei, ou até mesmo o rei não receber com a mesma grandeza. Mas se a gente entregasse essa maçã para a rainha com certeza ela iria purificar a maçã, ela ia colocar numa vasilha de ouro, ela ia decorar. E no meio do caminho, pode ter certeza que ninguém usaria roubar essa maçã da rainha. Então essa maçã iria chegar ao rei. E como será que esse rei receberia essa maçã? Porque veio da rainha. Com certeza ele ia ficar maravilhado. Porque foi a rainha que entregou a maçã. Essa maçã são as nossas orações. Então quando a gente pede para ela interceder por nós, ela é a rainha que purifica a nossa oração, que purifica a nossa intercessão, que enche de amor e leva ao rei. E quantas vezes a gente ouviu, pede para a mãe que o filho atende. E nesse momento eu falo para você, não sei o que você está passando, mas a gente tem que lembrar sempre que em todas as aparições, ela falou, se apegue a mim porque eu vou fazer chegar ao meu filho. Então peça para a mãe, para ela te ajudar nesse momento de provação, porque Jesus vai atender. Eu falei para vocês em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.